Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos meditar a partir do versículo 11. Ouça com bastante atenção. Ser cristão e viver à luz da palavra é um estilo de vida. E quanto melhor você viver esse estilo de vida, melhor para você. Tudo que é meia boca é mais ou menos. Se a sua fé é mais ou menos, você pode ter certeza que os resultados na sua vida serão mais ou menos para menos. Se tem uma coisa que você tem que levar a sério e investir fortemente, é na sua fé. Toda a tua vida depende dela. Não depende da sua capacidade e habilidade lá fora, não depende do curso superior que você fez, não depende da sua formação, dos cursos, do teu currículo, do diploma que você tem na parede. Depende da palavra. Quanto mais você estiver em cima da palavra, quanto maior for a sua fé, quanto mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo você tiver, então você pode ter certeza que mais você vai viver o que está escrito nela, mais você vai desfrutar dos benefícios da palavra. Amém? Aqui tem dois tipos de pessoas, e eu gostaria que você refletisse com bastante atenção, porque inclusive não tenho dúvida que aqui nessa noite tem os dois. Não tenho dúvida. E nenhum dos dois são bons. Nenhum dos dois são bons. E eu quero que você preste bastante atenção, porque nós temos condições de ir nos moldando e não cometer os mesmos erros. A Bíblia diz que tudo isso foi nos deixado como exemplo. Tudo isso foi nos deixado como exemplo. Acompanhe comigo essa leitura. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte, pode sentar os obreiros, dá-me a parte dos bens que toca. Repartiu-lhes, pois os haveres, volta por favor, repartiu-lhes, pois os haveres ou os bens, né? Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Diga comigo: e desejava encher o estômago com as alfarrobas ou com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Repita essa palavra comigo. Caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados ou de teus servos. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Terminou? Mas depois eu quero o resto. Depois eu quero o resto. É tudo. Esse é um tipo de filho. Isso aqui tem que ficar registrado, porque os dois filhos somos nós. Pai, dá a minha parte, dá-me meus bens. O pai deu, atendeu o seu pedido. Quando ele recebeu os seus bens, o que ele fez? Ele pegou os seus bens e saiu. Outra tradução, saiu da casa do pai. Saiu de perto do pai. E foi viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, conduzir a sua vida de forma irresponsável. Achava que estava certo. Quando saiu de perto do pai, porque queria sua liberdade. Liberdade essa que o escravizaria. Liberdade essa que traria muita dor e muita humilhação. Ele pegou seus bens, foi para um lugar distante e começou a viver a vida. Começou a curtir a vida. Acabou os bens, perdeu tudo que tinha, e aí a única coisa que encontrou para fazer foi cuidar, apacentar porcos, ser um trabalhador que apacentava porcos. Mas a situação era tão grave que houve um momento que ele desejou comer da comida que os porcos comiam. Agora eu quero que você raciocine comigo. Pense comigo, para que você não cometa o mesmo erro, porque eu vejo as pessoas cometendo esse erro continuamente, hoje. Se ele tivesse recebido os seus bens e permanecido ali, em aliança, num bom relacionamento com o pai, na casa do pai, em parceria com o pai, o que teria acontecido? A tendência é que esses bens se multiplicassem cada vez mais, que ele crescesse cada vez mais, que aumentasse cada vez mais. Mas ele recebeu, você vê como é que, quem está contando a parábola? Jesus. A pessoa pede, a pessoa recebe. Mas muitos agem como o filho pródigo. Ele é abençoado, ele recebe os bens que ele pediu ao Senhor, e aí, quando ele deveria usar de forma inteligente, permanecer na presença do Senhor, como um bom servo, porque ele chegou, quando ele estava no fundo do poço, com a vida destruída, perdeu tudo que tinha, não sabia o que ia fazer, então ele chegou e fez a colocação certa, né? Engraçado que a primeira vez que eu parei para refletir acerca desse versículo, observe que
quando ele conseguiu analisar sobre a vida dele, o texto diz que ele caindo em si. Então isso significa que ele estava fora de caindo em si. Caindo em si. Aí que ele caiu em si, ele viu o quanto ele estava abençoado na casa do pai, o quanto ele era bem cuidado, o quanto ele tinha, que até os servos, os mais humildes servos de seu pai tinha em abundância, tinha em fartura, e ele estava ali naquela situação terrível, humilhante, padecendo necessidade. Por quê? Porque fora de si tomou uma decisão errada, fora de si quis ir utilizar daquilo que o pai havia lhe dado de forma irresponsável, e acabou perdendo tudo que havia recebido. Amém? Isso serve, porque se está escrito, isso serve para que nós venhamos refletir. Nós estamos no projeto de conquista, não estamos? Sim ou não? Sim. Grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, não vai? Vai ou não vai? Sim. Você vai receber o que Deus vai te abençoar, e você vai se afastar da presença do Senhor? Você vai receber, porque ele pediu ao pai, o pai deu. O que ele fez? Saiu da presença do pai, saiu de perto do pai, e foi viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, para não dar satisfação, para não viver debaixo de uma disciplina, para não viver debaixo de regras, quando na verdade ele buscou a desgraça para a vida dele, ele buscou a destruição para a vida dele. Isso serve para nós. Isso serve para nós, para que nós possamos refletir o seguinte: aonde eu estou seguro em Deus? Como é que eu faço para cada vez estar mais abençoado em Deus? Pensando aqui, o pai era próspero, o pai era rico, o pai era grande. Se ele tivesse permanecido junto com o pai, em parceria com o pai, aonde será que ele teria chegado? Teria ido muito longe, não teria? Assim como muitos têm ido tão longe. Isso serve para uma reflexão profunda. Deus dá? Deus dá. A decisão como você vai viver a sua vida é a sua fé que vai determinar. É o seu livre-arbítrio. Você vê que o pai não impediu que ele fosse. O pai não pediu que ele tomasse a decisão, não impediu que ele tomasse a decisão que ele tomou. Porque Deus jamais vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele vai te orientar o que fazer. Ele vai te mostrar o que é melhor para você. A escolha é sua. Amém? Deus vai te orientar, vai te direcionar o que é melhor para você. A escolha é tua, e você tem que colocar isso dentro de você. E não adianta a gente fazer escolhas pensando assim: não, mas Deus sabe do meu coração. Não, Deus sabe do coração de todo mundo. Mais do que saber do coração de todo mundo, Ele sabe o que Ele escreveu, o que está escrito, o que está registrado, e que Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele disse. Ponto. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O que está escrito. Por isso que nós temos que ser inteligente e viver à luz da palavra. É o único lugar que nós estamos seguros. E quanto mais estivermos aqui, quanto mais as nossas atitudes de forma inteligente for à luz da palavra, mais nós vamos avançar, mais nós vamos crescer, mais abençoados nós seremos. Amém? Já conseguiu o resto aí? Então vamos lá. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você vê que o Senhor sempre nos recebe assim, né? De braços abertos, com todas as besteiras que fazemos, sempre nos recebe de braços abertos e com festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho, diga comigo, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, diga comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Olha que coisa interessante, né? Primeiro filho, o filho que é abençoado, recebe seus bens, aquilo que pediu ele recebeu. Quando recebeu do Senhor aquilo que pediu, ao invés de servir ao seu pai ainda melhor, de permanecer na presença do pai, pega os seus bens, que é a sua liberdade, que é a sua vida, sai, vai para uma terra distante, vai gastar da bênção, da prosperidade que o pai deu a ele de forma irresponsável, se mete numa fria, destrói com a sua vida, desce ao fundo do poço, deseja comer da comida que os porcos comiam. Aí tem o segundo filho, quando fica sabendo que aquele filho que estava distante retornou e o pai o recebeu tão bem, recebeu com festa, porque aquele filho estava morto, né? Como diz o texto, estava morto e voltou. Aí esse filho mostra o que estava dentro dele. Esse filho mostra que ele estava ali, nunca saiu de perto, mas que o seu coração não era puro. Ele mostra que ele era um invejoso, porque ele se revoltou com o pai receber tão bem, e receber com festa aquele que se perdeu, aquele que estava fora de si. E aí ele vira e diz para o pai: eu te servi como um escravo, eu nunca saí de perto de você, eu te servi como escravo a vida toda, e agora esse seu filho que gasta tudo com as prostitutas volta e o senhor recebe com festa dessa maneira? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho? Tudo que eu tenho? Por que não desfrutou? Por que não desfrutou? Porque também era passivo. Você vê que estava dentro dele. Às vezes isso aqui representa aquele tipo de pessoa. Ele está aí, mas ele, quando vê o outro abençoado, ele fica revoltado, ele questiona a Deus. Poxa, eu estou aqui. Ele não tem a fé dele, é uma fé passiva. Ele não pede,
ele não desfruta, ele não faz uso. O que eu tenho é teu, você podia ter usado, você podia ter desfrutado, você podia ter pedido que eu teria te dado. O que eu tenho é teu, você não pediu, você não... E agora está revoltado. Tem gente que é assim, ele não está disposto a fazer, ele não está disposto a pagar o preço. Outras vezes ele não tem a fé para pedir, ele não tem a fé para fazer o que é necessário, ele está naquela passividade, e aí ele se revolta quando o outro é abençoado. Quem está certo aqui? Temos dois exemplos aqui. Temos dois exemplos, e dois exemplos que nenhum deles serve para nós. Exemplos para que nós possamos nos moldar. Exemplo que, quando eu sou abençoado por Deus, quando Deus me abençoa, quando eu recebo aquilo que eu tenho pedido de Deus, eu tenho que permanecer cada vez mais próximo a Deus. Porque quanto mais eu recebo, mais eu tenho a perder. Quanto mais eu recebo, mais... Quando você não tem nada, você só tem a vida para perder. Mas quando você tem alguma coisa, você tem aquela alguma coisa e mais a vida para perder. Você vê que ele foi abençoado, ele recebeu o que ele pediu, quando deveria estar próximo ao Pai, fazer parceria com o Pai, cada vez mais fiel na presença do Pai, que seria cada vez mais abençoado, quis desfrutar longe do Pai, e não foi para isso que ele recebeu. Quis seguir a sua vida do seu jeito, da sua maneira, e acabou perdendo tudo e quase perdendo a vida. Isso acontece demais hoje, como disse. Ainda segunda-feira, quando nós ouvimos um testemunho aqui, o rapaz ali no meio se levantou e falou o que segunda-feira? Estou de volta. O que ele disse? Lembra ou não? Se você não lembra, eu vou falar. Ele disse assim: estou de volta ao meio dos vencedores, de onde eu nunca deveria ter saído, porque foi abençoado e acabou se afastando, saindo, e acabou perdendo tudo que havia recebido. Isso continuamente acontece. Eu preciso saber o seguinte: tudo que eu busco de Deus, tudo que eu peço a Deus, Deus está pronto a me responder, Deus está pronto a me dar, mas para que cada vez mais eu me achegue a Ele, cada vez eu o sirva melhor, cada vez mais próximo, cada vez mais unido, cada vez mais servo, porque Ele quis deixar de ser servo, Ele quis ser Senhor da sua vida. Ele quis ser Senhor, ele não queria mais ser servo, ele queria ser Senhor. Quando ele perdeu tudo, ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e diz: faça de mim um servo. Foi o que ele disse. Aí ele chegou no ponto que ele precisava chegar. Entendeu? O que nós precisamos ser? Servos ou senhores? Se você for senhor da sua vida, o Senhor não pode ser o senhor da sua vida, porque você já é senhor da sua vida. Mas se o Senhor Jesus for o senhor da sua vida, então você será um bom servo, e esse Senhor vai governar a sua vida. Amém? Então seja um servo. Quando ele perdeu tudo, ele chegou no ponto, ele disse: faça de mim um servo, como um dos teus servos. E por isso foi recebido de uma forma tão especial. Precisou passar por uma série de situações para chegar no ponto. E o outro, com ira no coração, invejoso, não se alegra com a alegria dos outros. Ele se alegrou com a alegria, ou o retorno, ou com a bênção, da forma que o irmão foi recebido? Sim ou não? Porque Deus está olhando para onde? Para o nosso coração. Não se alegrou com a alegria nem do seu pai, e nem do retorno do irmão. Coração contaminado. Veio à tona a
a sua fé passiva. Quantas pessoas estão na igreja e estão com a fé passiva? Quantas pessoas estão na igreja? Ele não faz como deveria? Ele não busca como deveria? Mas quando ele vê o outro ser abençoado, ele fica revoltado. Filho, o que eu tenho é teu. Agora, quando você pediu? Quando você quis fazer alguma coisa, você está cobrando de algo que você nem cogitou. É mais ou menos isso que o pai está dizendo. Você está cobrando algo que você nem cogitou. Amém? Amém? Fé passiva também não leva a lugar nenhum. A passividade não leva a lugar nenhum. O que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. O que sugere essa colocação? Mesma coisa de eu falar aqui para o meu filho, falar: filho, o que eu tenho é teu. Se eu uso, você usa. Se eu desfruto, você desfruta. É isso ou não é? Sim ou não? Um pai vira para o filho e fala: o que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. Está aí, estou à disposição. Amém? É importante que nós façamos uma reflexão o que nós pedimos, nós recebemos. O que você pede a Deus, você recebe. Mas como você vai conduzir a sua vida, você é orientado, você é direcionado. E você pode receber algo, e não é garantia que isso se estabeleça na sua vida. Você pode receber e se conduzir mal, se fizer escolhas erradas, perde, não permanece. Amém? Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas eu orei, eu busquei, eu pedi a Deus, mas depois que recebeu, fez o quê? Porque a pessoa, muitas vezes ele diz que ele orou, ele pediu, ele fez isso, ele fez aquilo, mas depois que ele recebeu, o que ele fez? Como ele conduziu a vida? Ele continuou priorizando? Ele continuou na fidelidade? Ele continuou fazendo a mesma coisa que quando ele estava fazendo, fez com que ele recebesse? Porque muitas vezes a pessoa, ele conduz a vida até ele receber. Quando ele recebe, muda tudo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém, pessoal? Quantas pessoas, ele vem num nível de comprometimento, vem numa fé, vem num temor, vem até ele receber. Quando ele recebe, muda tudo. E você precisa entender que quanto mais abençoado você estiver, repita esse versículo comigo. É um versículo. A quem muito é dado, muito será. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você quer muito? Então paga o preço, você vai receber, mas também a quem muito é dado, muito será cobrado. E você precisa colocar isso dentro de você, porque você não pode ser o filho que recebe, mas irresponsavelmente faz escolhas erradas e perde o que recebeu, e quase destrói com a vida. E você não pode ser o filho que não sai, mas está aí, coração irado, invejoso, sem amor, sem misericórdia, revoltado, questionando tudo, inclusive o que o pai faz, questionando tudo que o pai faz, e vivendo, está na presença do pai, mas está vivendo uma fé passiva. Está aí, não pede,
ou não toma posse, não desfruta? Porque a fé é uma fé passiva. Amém? Entendeu a palavra, gente? Essa é uma reflexão. Se Deus está nos trazendo essa mensagem, eu estou direcionando ela aos projetos. A gente pede, a gente recebe. Só que você precisa ter cuidado, porque talvez eu esteja falando aqui e tem gente que está se identificando com ela exatamente como disse no início. Tem gente que esteja se identificando, é verdade. Eu fui muito abençoado, eu recebi muitas coisas do Senhor e eu acabei me distraindo, me afastando, não tinha mais o mesmo nível de comprometimento, não tinha mais o mesmo temor, não vivia mais a fé, saí do propósito que Deus me chamou para estar, saí e infelizmente, bispo, perdi tudo que tinha, estou no fundo do poço, estou aflito. Tem gente que está assim. Está tudo perdido? Não. O filho que perdeu tudo foi muito bem recebido e teve a oportunidade, foi recebido de braços abertos. Deus colocou vestes novas, Deus colocou um anel novo no dedo dele, simbolizando o pai colocou um anel novo, simbolizando uma nova aliança, sapatos novos no pé, tudo novo. E o outro filho? Passivo. Estava lá, não saiu, mas irado, invejoso, fé passiva, não tinha amor no coração, não tinha misericórdia. Estava questionando inclusive o que o pai, como o pai recebeu aquele que havia, ou aquele que estava morto. Amém? Fique em pé, por favor.